Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Eu nunca fui do tipo que chora em público. Aprendi isso cedo, quando meu pai morreu e minha mãe me disse baixinho, enquanto arrumava meu cabelo antes do velório: Neide, engole esse choro, porque a vida não para ninguém. E eu engoli. Tinha 11 anos e engoli. Engoli naquele dia. Engoli quando perdi meu primeiro filho aos 3 dias de vida. Engoli quando João morreu de infarto no meio do roçado com 52 anos, sem aviso nenhum, sem despedida, sem nem terminar o café que eu tinha deixado na beira do fogão. Engolir virou hábito. Às vezes, acho que meu peito é só isso. Um lugar onde as coisas vão para nunca mais sair. Quando o cartório me chamou para a leitura do inventário, eu já sabia que não havia muito. João não era homem de acumular. Era homem de trabalhar, de calar, de amar sem floreio. A gente tinha a casa na cidade, alugada, e uma conta poupança que mal cobria o enterro. O que eu não sabia é que havia mais uma coisa. Uma coisa que ele nunca tinha mencionado em 23 anos de casamento. Um sítio, no fim de uma estrada de terra, numa região onde o ônibus parou de passar antes mesmo de eu conhecer João. 62 alqueires de cerrado seco, uma casa de madeira escurecida pelo tempo, um galpão meio torto e uma cerca tão caída que servia mais de enfeite do que de divisa. Os parentes estavam todos lá. Cunhados que eu mal via no Natal, sobrinhos que só apareciam quando havia algo para ganhar. Sentaram ao redor da mesa do cartório com aquela postura de quem veio buscar o que é seu por direito. A doutora leu os documentos com voz monocorde, listando bens que mal existiam. Quando chegou no sítio, eu vi o mais velho dos cunhados franzir o senho. Onde fica isso? A doutora deu o nome do município. Houve um silêncio breve e depois um olhar entre eles. Aquele tipo de olhar que não precisa de palavras porque já foi ensaiado antes mesmo de entrar na sala. Ninguém brigou pelo sítio. Me olharam com aquela pena de boca fechada, o tipo de piedade que no fundo é alívio. Alívio de não ser você. Alguém disse que aquilo combinava comigo. Outro concordou, como se eu fosse do mesmo material daquela terra rachada, daquele galpão torto. Eu aceitei em silêncio. Assinei onde a doutora mandou assinar. Guardei os papéis na bolsa de couro que João me deu no nosso 10º aniversário de casamento. Na saída, nenhum deles me abraçou. Eu me mudei num sábado de julho, num carro emprestado cheio de caixas e com um colchão amarrado no teto por cordas que eu mesma nunca teria sabido dar nó. Quem me ajudou foi Dona Ercília, minha vizinha de muro. 72 anos e uma língua que não descansava, mas um coração que não abandonava ninguém. Ela passou a viagem inteira me contando sobre o sobrinho dela que tinha ido morar no interior e virado gente, como se isso fosse um argumento. Eu ouvia e não ouvia. Olhava pela janela a paisagem mudando, a cidade ficando para trás, e sentia aquela coisa estranha que nem sempre é tristeza e nem sempre é alívio. É os dois juntos, misturados, sem nome certo. A casa era exatamente o que eu esperava. Velha, cansada, cheirando a tempo parado. O assoalho de madeira rangia em cada passo como se reclamasse de mim. As paredes guardavam marcas de infiltração, retratos desbotados de pessoas que eu nunca conheci, um calendário de 1987 ainda pregado na cozinha. À noite, o vento entrava pelas frestas com uma insistência que parecia proposital, como se estivesse tentando me contar alguma coisa que eu ainda não estava pronta para ouvir. Eu dormia pouco, chorava escondida, mesmo estando sozinha. Ainda não tinha me livrado desse costume antigo. Conversava com João em voz baixa, pela madrugada, perguntando coisas que ele nunca ia responder. Por que esse sítio? Por que nunca me falou? O que você estava pensando, João, quando assinou aquele papel sem me dizer nada? Os parentes, como eu já imaginava, sumiram. Não de uma vez. Isso seria honesto demais. Foram sumindo aos poucos,
como gente que vai embora de festa sem se despedir. Primeiro espaçaram as ligações, depois pararam de retornar, depois simplesmente deixaram de existir no meu telefone. Amigos da cidade diziam que eu estava jogando minha vida fora. Uma colega de trabalho me mandou mensagem perguntando se eu estava bem, e quando respondi que estava, ela nunca mais escreveu. Mas que vida era aquela que eu estaria jogando fora? A casa na cidade tinha cheiro de hospital. Tinha o contorno do João deitado na cama, a marca dele no sofá, o copo que eu não conseguia usar porque era o copo dele. Tinha o silêncio errado, aquele silêncio cheio, pesado, que grita o nome de quem foi embora. Aqui, pelo menos, o silêncio era limpo. Era silêncio de mato, de vento, de passarinho que não sabe da sua dor e canta assim mesmo. Era um silêncio que, aos poucos, eu fui aprendendo a não temer. A vida no sítio era dura do jeito simples que a vida no interior é dura. Água de cisterna, fogão a lenha que levei 3 dias para aprender a acender, noites sem luz elétrica quando a geração falhava. Mas havia algo naquela rotina difícil que me fazia acordar de manhã com um motivo. Mesmo que o motivo fosse só o galo que cantava às 5 e não aceitava ser ignorado. Foi numa dessas madrugadas, cerca de 1 mês depois que eu tinha chegado, que percebi que havia um lugar na casa que eu ainda não tinha entrado. Não por falta de chave, era um tapete antigo na sala, desbotado, com uma barra de madeira embaixo que eu tinha reparado desde o primeiro dia, mas fingido não ver. Uma portinhola, um porão. Eu sabia que estava lá. E toda noite eu passava por cima daquele tapete como se ele não existisse, como se ignorar fosse a mesma coisa que não ter medo. Naquela madrugada, acordei com um barulho, seco, vindo de baixo. Fiquei parada na cama por um tempo que não sei medir. O coração batia de um jeito que eu reconhecia, o mesmo de quando o médico me chamou na sala particular, o mesmo do dia que vi a ambulância na frente do roçado. Aquele coração que já sabe que alguma coisa vai mudar, antes mesmo de saber o quê. Me levantei, peguei a lanterna que ficava na cabeceira por precaução, fui até a sala. Afastei o tapete com o pé. A portinhola estava fechada, mas o trinco, que eu nunca tinha tocado, estava levemente deslocado, como se alguém tivesse tentado abrir por dentro. Fiquei olhando para ela por um longo tempo, e então, pela primeira vez em muitos anos, fiz algo que não era próprio de mim. Não engoli. Abri. A escada era curta. 6 degraus de madeira escura, cada um gemendo sob o meu peso, como se protestasse contra a minha ousadia. Segurei a lanterna com as 2 mãos, porque uma só não parava de tremer. O cheiro que subiu foi o primeiro aviso. Mofo, madeira velha e algo mais embaixo de tudo isso, algo que eu não soube nomear na hora, mas que depois eu entenderia. Era o cheiro de coisa guardada com cuidado, de coisa que alguém não quis que o tempo destruísse. O porão era menor do que eu imaginava. Talvez 3 metros por 3, teto baixo, chão de terra batida. A lanterna iluminou tudo num único giro. Caixas empilhadas com aquela irregularidade de quem guardou pressa, 2 móveis cobertos por lençóis amarelados que um dia devem ter sido brancos, um par de botas de borracha encostado na parede que eu reconheci como sendo do estilo do João, o tipo prático, sem enfeite, feito para trabalhar. Parei no último degrau, não por medo de entrar, por medo de entender. Porque ali, no meio daquilo tudo, havia algo que não combinava com o abandono do resto. Havia um cuidado. As caixas estavam organizadas por tamanho. Os lençóis sobre os móveis estavam dobrados nas pontas com uma precisão que eu conhecia bem. Era o mesmo jeito que João dobrava o lençol da cama toda manhã, aquela mania que eu sempre achei exagerada e que agora me doía como uma faca pequena e certeira. Ele tinha estado aqui. Não sabia quando, não sabia quantas vezes, mas ele tinha estado nesse porão, com cuidado, com intenção. Desci o último degrau, fui até as caixas primeiro. A maioria estava fechada com fita crepe
que o tempo tinha ressecado, mas que ainda segurava. Numa delas, escrito com caneta esferográfica numa letra que eu reconheceria entre mil: Ferramentas, João. Em outra, Sementes, 2014. Em outra, sem nenhuma identificação, apenas um traço feito com o dedo na poeira acumulada em cima, como um sinal sem código. Minha lanterna varreu a parede do fundo. E foi ali que eu vi. Encostado contra a madeira escura, quase se confundindo com ela, havia um baú. Não era grande, do tamanho de um caixote de feira, talvez, de madeira mais clara do que tudo ao redor, como se tivesse sido colocado ali depois que o resto já tinha envelhecido. A tampa tinha uma argola de metal que o tempo tinha enferrujado na borda, mas não o suficiente para fechar de vez. E no centro da tampa, gravadas à faca com a precisão de quem fez isso devagar, com paciência, com vontade, 2 letras: J.A. João Almeida. Fiquei parada na frente daquilo por um tempo que eu não sei calcular. A lanterna apontada para o baú, a mão que segurava tremendo de um jeito que não era mais frio. Pensei em voltar. Pensei que talvez houvesse coisas que a gente não devesse saber sobre as pessoas que amou. Porque o amor que a gente tem é construído em cima de uma versão, e descobrir outras versões pode desabar tudo. Mas então me lembrei de que eu já estava no chão. Não havia mais o que desabar. Abri o baú. Cartas. Não era o que eu esperava. Não sei bem o que eu esperava. Talvez dinheiro escondido, talvez documentos, talvez algum segredo do tipo que destrói família e vira assunto de vizinho. Não era nada disso. Era papel. Dezenas de envelopes, uns dentro de outros, alguns fechados com aquela cola de lambida que a gente usava quando não havia fita. Alguns sem envelope. Apenas folhas dobradas em 3, como cartas de escola. A maioria escrita no papel quadriculado que o João usava nos cadernos de anotação do roçado. Letra firme, levemente inclinada para a direita, com aquele N maiúsculo que ele fazia sempre maior do que precisava. Peguei a primeira que estava por cima. Não estava endereçada, não tinha data no começo. Tinha só isso como abertura. Neide, se você está lendo isso, então uma de 2 coisas aconteceu. Ou eu finalmente tive coragem, ou eu morri sem ela. Sentei no chão do porão, com as pernas cruzadas como criança, sem me importar com a terra, sem me importar com o frio que subia pelas tábuas do teto sobre a minha cabeça. Segurei o papel com as 2 mãos porque era a única coisa que havia para segurar. E comecei a ler. João não era homem de palavras. Em 23 anos, eu podia contar nos dedos as vezes que ele tinha dito "eu te amo". Não porque não amasse, mas porque era do tipo que demonstrava de outro jeito. Arrumando o que quebrava, antes que eu percebesse que estava quebrado. Deixando o café feito quando saía cedo, cobrindo meus pés com o lençol no meio da noite sem acordar. Mas nas cartas, ele era outro homem. Ou talvez fosse o mesmo homem que eu sempre soube que existia lá dentro e que eu nunca soube como alcançar. Ele escrevia sobre medo. Sobre o medo específico e cruel de não conseguir me dar filhos e de passar anos achando que era culpa sua, que havia algo nele que não prestava, que eu merecia alguém inteiro e ele era um homem partido numa parte que ninguém via. Escrevia sobre o bebê que perdemos, o nosso Pedro, 3 dias de vida, com uma dor tão crua que eu precisei parar 2 vezes porque as letras ficavam borradas. Não de choro, não só, de reconhecimento, de ver o meu próprio luto escrito na letra de outra pessoa. Eu nunca soube que ele também tinha chorado, o Pedro. Ele tinha chorado sozinho, escondido, engolindo do jeito que eu engolia. A gente era parecido naquilo e nunca tinha conseguido se mostrar. Em outra carta, ele explicava o sítio. Não com romantismo, com a objetividade prática que era própria dele. Comprei há 10 anos, quando você adoeceu pela primeira vez, e eu passei 3 noites sem dormir, pensando o que acontecia com você se eu fosse antes. A cidade não te faz bem, Neide, mas você não aceita o que ninguém te oferece.
Então pensei que precisava te oferecer um lugar que você escolhesse por conta própria. Um lugar que chegasse por necessidade, não por caridade. A herança não é para te dar pobreza, é para te dar distância quando você precisar dela. Li aquilo 3 vezes. Depois fiquei um bom tempo olhando para o teto baixo do porão, para as tábuas escuras e as teias de aranha que a lanterna iluminava por cima da minha cabeça. 23 anos de casamento e ele tinha comprado esse sítio 10 anos atrás sem me contar nada. Não por desonestidade. Eu conhecia o João, sabia o que era e o que não era. Mas porque tinha calculado, do jeito quieto e certo que ele calculava tudo, que eu precisaria de um lugar para ir quando ele não estivesse mais. E que se soubesse antes, eu ia recusar. Ele me conhecia melhor do que eu me conhecia. Não li todas as cartas naquela noite. Eram muitas e eu não estava em condições de aguentar tudo de uma vez. Tem coisa que a gente precisa receber em doses, senão o coração não processa e vira só dor sem forma. Organizei os envelopes da melhor maneira que consegui, respeitando uma ordem que não sabia bem qual era, mas que parecia existir. Algumas cartas tinham o papel mais amarelado, outras mais brancos, como se fossem de épocas diferentes. Estava guardando tudo de volta quando minha mão tocou o fundo do baú. Não era fundo. Havia algo embaixo das cartas. Um pano dobrado, grosso, cor de terra, do tipo que se usa para embrulhar coisa delicada. Levantei o pano com cuidado. Embaixo havia um documento. Papel timbrado, com carimbo de cartório, linguagem jurídica que eu precisei ler 2 vezes para entender. Mas entendi. Era uma escritura. Não apenas a escritura simples do sítio. Isso eu já tinha. Estava na bolsa de couro lá em cima. Era outra coisa. Um documento de cláusula de destinação, com firma reconhecida e tudo registrado, que eu nunca tinha visto entre os papéis do inventário. Fiquei lendo. E quanto mais eu lia, menos eu entendia como aquilo era possível. Como eu não sabia. Como o cartório não tinha mencionado. Como ninguém tinha falado nada. A última linha do documento era a que mais pesava. Eu li 3 vezes em voz alta, sozinha no porão às 3 da manhã, com a lanterna na mão, como se precisasse ouvir com meus próprios ouvidos para acreditar. E mesmo depois de ler, fiquei sem conseguir me mover por um bom tempo. Porque aquilo mudava tudo. Não só o sítio. Não só o que eu achava que João tinha me deixado. Mudava o que eu achava que eu era. Subi do porão quando o céu já estava dando aquela cor roxa diante do sol. Aquela hora que não é mais noite, mas ainda não é manhã. Uma hora sem nome, que sempre me pareceu feita para quem não consegue dormir. Levei o documento comigo. E as cartas. Coloquei tudo em cima da mesa da cozinha, aquela mesa de madeira grossa que já estava na casa quando eu cheguei e que eu tinha limpado 3 vezes sem conseguir tirar completamente o cheiro de tempo que ela carregava. Acendi o fogão a lenha porque minha mãe me ensinou que coisa difícil se enfrenta com café na mão. E eu ainda não tinha encontrado nenhum problema que provasse que ela estava errada. Enquanto a água esquentava, li o documento mais uma vez. Devagar, palavra por palavra. Era uma cláusula de destinação social, registrada em cartório há 7 anos. Antes mesmo do João adoecer. Antes mesmo de eu saber que ele adoecia. O documento dizia, em linguagem jurídica que eu fui destrinchando aos poucos, como quem abre nó de barbante com paciência, que uma fração da terra, correspondente a pouco mais de 1/3 do total, estava formalmente destinada à criação de um espaço de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade da região. Não era sugestão, era cláusula, com validade legal, com assinatura de testemunha, com firma reconhecida. João tinha feito isso sozinho, em silêncio, sem me perguntar, sem me contar, sem sequer dar um sinal de que estava pensando nisso. O café subiu. Eu me esqueci de tirar do fogo e transbordou. E eu fiquei olhando para o café escorrendo pelo fogão, sem me mover,
porque meu corpo estava presente, mas minha cabeça estava em outro lugar. Estava tentando construir a imagem de João sentado numa mesa de cartório, assinando um papel desse, voltando para casa, me encontrando na cozinha, provavelmente fazendo janta e não dizendo absolutamente nada. Por que ele não me contou? Encontrei a resposta numa das cartas. Não na primeira, não nas mais antigas, numa que pelo papel menos amarelado e pela letra um pouco mais trêmula, devia ser de uns 3 ou 4 anos atrás, quando a saúde dele já começava a dar sinais que a gente fingia não ver. Ele escrevia: "Não te contei sobre o documento porque sabia o que você ia fazer. Ia recusar. Ia dizer que não é para você decidir pelo outro, que mulher nenhuma merece receber caridade disfarçada de propósito, que você não é assistente social nem tem preparo para isso. Conheço você, Neide. Você usaria todas essas razões certas para fugir da única razão que importa, que você tem um coração que não sabe ficar parado quando vê sofrimento. E se eu te deixasse escolher antes de precisar, você escolheria errado. Então, guardei. Deixei para o tempo. Dobrei a carta com cuidado e fiquei um momento com ela fechada entre as palmas das mãos. Ele estava certo. Eu teria recusado. Teria dito exatamente o que ele escreveu, com essas palavras ou com outras parecidas. Teria encontrado todas as razões práticas e legítimas do mundo para dizer não, porque era mais fácil do que admitir que eu tinha medo de me importar com alguém de novo depois de tudo que perder tinha me custado. Meu marido morreu sabendo de mim coisas que eu mesma não sabia. E de algum jeito, isso era ao mesmo tempo a coisa mais bonita e a mais doída que eu já tinha sentido. Passei o dia seguinte tentando entender o que fazer com aquela informação. Não tinha com quem conversar. Dona Ercília estava na cidade, a 3 horas de estrada. O padre da região eu mal conhecia de vista. Os vizinhos mais próximos ficavam a 1,5 quilômetros, e a nossa relação até então se resumia a um aceno de cabeça quando os carros se cruzavam na estrada de terra. Então, fiz o que sempre fiz quando não havia ninguém. Caminhei. O sítio era maior por dentro do que parecia pelos papéis. Havia uma mata de cerrado nos fundos que eu ainda não tinha explorado. Uma nascente de água que eu só sabia que existia porque João tinha marcado num mapa à mão que estava entre os documentos. Havia um pomar abandonado com árvores que ainda davam fruto, apesar de ninguém cuidar delas. Laranja, manga, uma goiabeira enorme que estava tomando o caminho com as raízes. Havia uma área plana perto do galpão que, se alguém tivesse olho para isso, poderia ser muita coisa. Fui andando e olhando com olhos que não eram mais só os meus. Era como se o João tivesse me emprestado os olhos dele por um dia. Aquele jeito que ele tinha de olhar para um pedaço de terra e enxergar o que podia ser, não o que estava. Ele tinha esse dom. Eu sempre tive o dom oposto, o de enxergar o que é, exatamente como é, sem romantismo e sem ilusão. A gente se equilibrava nisso quando era junta. Sem ele, eu tinha ficado só com o meu jeito, que é mais pesado de carregar. Voltei para casa quando o sol já estava baixo, com os pés cheios de terra e a cabeça mais cheia ainda. Foi na tarde do 3º dia que veio a primeira visita. Eu estava no quintal, tentando consertar um pedaço de cerca que tinha caído, quando ouvi o barulho de um carro na estrada. Não era barulho de carro novo. Era aquele som de motor que trabalha mais do que deveria. Solavanco em buraco, marcha trocada com esforço. O tipo de barulho que a gente aprende a reconhecer no interior. Parei o que estava fazendo. O carro era um Uno branco, mais velho do que eu sabia dizer, com o paralama dianteiro de uma cor diferente do resto, substituído em algum concerto improvisado. Parou na frente do portão com aquela hesitação de quem não tem certeza se chegou no lugar certo. A mulher que desceu era nova. Não jovem de idade, jovem de aparência, mas com olhos que carregavam anos que o rosto ainda não mostrava. Devia ter uns 30 e poucos. Cabelo preso de qualquer jeito, roupa que não combinava com o calor porque foi escolhida com pressa e não com cuidado.
Segurava pela mão uma menina de uns 6, 7 anos que olhava tudo com aquela seriedade de criança que aprendeu cedo a não fazer barulho. Me olhou de longe, com o portão ainda fechado entre nós. "A senhora é Neide?" Confirmei com a cabeça. "Me falaram que a senhora..." Ela parou. Recomeçou. Me disseram que aqui era um lugar onde a gente podia... que tinha um projeto... Parou de novo. Olhou para o chão. A menina encostou a cabeça no braço dela com um gesto automático de costume, como quem já aprendeu que quando a mãe para assim, é melhor ficar quieta. Eu olhei para aquelas duas ali no portão, com o sol da tarde batendo de lado, e entendi 3 coisas ao mesmo tempo. A primeira, que alguém já sabia daquele documento antes de mim. Que a cláusula do João tinha chegado em algum lugar, tinha passado de boca em boca pelo interior do jeito que notícia de interior passa, e tinha chegado até essa mulher. A segunda, que ela não tinha vindo só para perguntar, ela tinha vindo porque não tinha mais para onde ir. A terceira, que eu não estava pronta. Não tinha camas suficientes, não tinha comida planejada para mais de uma pessoa, não tinha nenhuma estrutura de nada. Tinha uma casa velha com assoalho rangendo e um porão cheio de cartas e um documento que eu ainda não sabia bem como usar. Olhei para a mulher, olhei para a menina. Abri o portão. "Entra", eu disse. "O café ainda está quente." O nome dela era Silvana. A menina se chamava Isis e levou 2 dias inteiros para falar uma palavra dentro de casa, não por birra, mas por aquele tipo de cautela que criança aprende quando o mundo adulto é imprevisível demais. Silvana me contou a história aos pedaços, nunca de uma vez, sempre com uma pausa no meio quando chegava na parte mais difícil, como quem sabe que as palavras pesam mais do que parecem e que precisam ser colocadas devagar, para não machucar na saída. Não vou contar aqui o que ela me contou, não porque não importa. Importa, e muito. Mas porque a história dela era dela. E há coisas que a gente guarda por respeito, não por segredo. O que posso dizer é que quando ela terminou de falar, eu não disse nada por um tempo. Não disse "que coisa horrível". Não disse "você foi tão corajosa". Não disse nenhuma daquelas frases que as pessoas dizem quando não sabem o que dizer e precisam preencher o silêncio com alguma coisa que pareça suficiente. Só coloquei a mão por cima da mão dela na mesa. E ela chorou. Do jeito silencioso de quem tem prática de não chamar atenção, o ombro subindo e descendo sem nenhum som, as lágrimas escorrendo, como se o corpo tivesse aprendido a fazer isso sem avisar ninguém. Isis, sentada na cadeira ao lado, não olhou. Pegou o biscoito que estava na mesa e começou a comer com aquele cuidado excessivo de criança que está fingindo que não está prestando atenção em tudo. Naquela noite, Silvana dormiu no quarto menor, com Isis do lado. Eu ouvi a menina pedir copo d'água às 10 horas, às 11, à meia-noite. Não de sede, eu sabia, de costume de estar acordada, de não saber ainda que ali podia dormir. Fiquei na cozinha até tarde, com as cartas do João espalhadas na mesa à minha frente. E pela primeira vez, desde que tinha chegado ao sítio, não me senti sozinha naquela escuridão. Me senti, pelo contrário, como alguém que acabou de entender qual é o seu lugar no mundo. Não o lugar que escolheu, não o lugar que planejou, mas aquele lugar que fica esperando por você com paciência enquanto você dá voltas por aí achando que está perdida. Mas havia ainda uma parte do documento que eu não tinha entendido completamente. Uma linha no final, depois de toda a linguagem jurídica escrita à mão pelo João, fora do texto formal, como uma nota lateral com aquela letra inclinada que eu conhecia. Uma linha que eu tinha lido e relido e que ainda não sabia o que fazer com ela. Peguei o documento, encontrei a linha, li de novo e dessa vez entendi. A linha estava escrita com caneta diferente das outras. Mais grossa, tinta um pouco desbotada, como se tivesse sido colocada ali em outro momento. Não na mesma tarde em que o documento foi assinado, mas depois, sozinho, talvez aqui no próprio sítio,
sentado nessa mesma mesa onde eu agora estava. Dizia assim: "O nome já está escolhido. Quando você estiver pronta, vai entender por quê." Só isso. Virei o documento. Não havia nada no verso. Procurei nos envelopes ao redor, abri 2 cartas que ainda não tinha lido, folheei o mapa à mão que João tinha feito da propriedade. Nada. Nenhuma explicação sobre que nome era esse, sobre o que exatamente eu precisava estar pronta para entender. João tinha essa qualidade irritante de deixar as coisas pela metade quando queria que a pessoa chegasse sozinha no outro lado. Fazia isso em vida. Começava uma história, parava antes do fim, esperava que eu completasse. Eu reclamava. Ele dizia que era porque eu era mais inteligente do que achava que era, e que se ele contasse tudo, eu nunca ia descobrir. Mesmo morto, ele continuava fazendo isso. Dobrei o documento com cuidado e fui dormir sem ter a resposta. De manhã, Isis estava na cozinha antes de mim. Não tinha feito nada. Estava só sentada na cadeira onde tinha ficado na noite anterior, com os joelhos dobrados contra o peito, olhando pela janela o quintal que o sol da manhã iluminava de um jeito diferente do que iluminava à tarde. Nem me ouviu chegar. Ficou olhando com aquela concentração de criança que ainda não aprendeu a fingir que não está espantada com o mundo. Fiquei parada na entrada da cozinha por um momento, sem querer atrapalhar. Então ela disse, sem virar o rosto para mim: "Tem um pássaro amarelo lá fora." "Tem", confirmei. "Aparece todo dia cedo. Fica naquela goiabeira." "Como chama?" "Canário do campo." Ela ficou em silêncio processando isso. Depois: "Ele mora aqui?" "Acho que sim." "A senhora deixou ele morar?" Pensei por um segundo na pergunta, no que ela estava realmente perguntando com ela. "Não fui eu que deixei", respondi. "Ele chegou por conta própria. Acho que achou que era um bom lugar." Isis virou o rosto para mim pela primeira vez naquela manhã. Me olhou com aquela seriedade antiga que ela carregava no rosto, como se tivesse nascido com ela. "A gente também chegou por conta própria", ela disse. Não respondi. Acendi o fogão. Comecei a fazer o café. Mas alguma coisa naquelas palavras, a naturalidade delas, a simplicidade com que ela tinha colocado a situação no mesmo nível do pássaro e da goiabeira, ficou comigo o dia todo como um caroço no bolso que a gente vai esquecendo e vai lembrando a cada vez que muda de posição. Silvana acordou mais tarde, com aquela cara de quem dormiu profundo pela primeira vez em muito tempo e ficou desorientada com isso. Sentou à mesa, tomou o café que eu tinha deixado tampado no bule e ficou um bom tempo sem dizer nada, olhando para as mãos. Foi ela quem quebrou o silêncio. "Como a senhora soube que eu ia aparecer?" "Não soube, mas o portão estava destrancado." "O portão sempre fica destrancado", disse. "Nunca achei que tivesse algo aqui dentro que precisasse ser protegido." Ela franziu a testa levemente. "E agora?" Pensei antes de responder, não pelo conteúdo da resposta, por como colocar. "Agora eu acho", disse por fim, "que talvez o que precise ser protegido não seja a terra, seja quem está nela." Silvana me olhou por um momento com aquela expressão de quem está testando se pode confiar no que ouve. Aprendi a reconhecer esse olhar. Eu mesma tive ele por anos, com quase todo mundo. "Me falaram de um projeto", ela disse. "Uma mulher na cidade, que trabalha numa farmácia, disse que tinha uma senhora aqui que estava montando um lugar para receber mulheres que precisassem." "Quem disse isso?" "A Wanda, da farmácia São José." Não conhecia nenhuma Wanda, nunca tinha posto os pés numa farmácia São José. E ainda assim, aparentemente, meu nome estava circulando com uma informação que eu mesma ainda não tinha decidido se ia fazer. O João tinha planejado até isso. Não diretamente. Ele não poderia saber de Wanda nem da farmácia. Mas o documento estava registrado em cartório, e cartório fala, interior é pequeno, e notícia de terra destinada a acolhimento de mulher em interior pequeno corre mais rápido do que a pessoa que deveria estar fazendo o acolhimento consegue se preparar. O projeto existe.
Ouvi minha própria voz dizer, com uma firmeza que não tinha planejado ter. Só está começando. Naquele final de tarde, enquanto Isis corria atrás de uma galinha que havia entrado no quintal sem ser convidada, eu fui até o galpão. Não tinha ido lá ainda. Tinha evitado do mesmo jeito que tinha evitado o porão. Não por medo de encontrar algo ruim, mas por medo de encontrar algo que me obrigasse a agir. Já estava ficando claro que eu tinha um costume ruim de evitar as coisas até o momento em que elas se tornavam inevitáveis. O galpão era grande, maior do que a casa, na verdade. Teto de zinco que o sol tinha aquecido o dia todo e que irradiava um calor seco ao abrir a porta de madeira. O chão era de cimento bruto, manchado de óleo e de terra. Havia ferramentas penduradas na parede, com uma organização que eu reconheci imediatamente. O João organizava a ferramenta assim, por tamanho, com um prego específico para cada cabo. Havia um cavalete de madeira no canto, uma bancada longa, algumas latas enfileiradas, e havia no canto oposto à porta uma parede que não era parede. Levei um momento para entender o que estava vendo. Era madeira compensada, nova demais, para ter estado ali desde sempre, fixada com parafusos numa estrutura que claramente tinha sido construída depois que o resto do galpão já existia. Tinha o tamanho de uma porta, mais ou menos, mas sem batente, sem maçaneta, sem nenhuma indicação de que devesse ser aberta, a não ser por uma coisa. No canto inferior, quase rente ao chão, havia uma marcação feita a lápis, um número. Simples, pequeno, como quem anota para não esquecer e não para ninguém encontrar. O número era um endereço. Eu sabia porque era exatamente o formato que João usava quando anotava endereços. Número, nome de rua abreviado, nada mais. Ele dizia que quem precisasse de mais informação do que isso não sabia o que estava procurando. Anotei no papel que sempre carregava no bolso do avental. Guardei. Saí do galpão com a sensação de quem puxou um fio de um novelo e ainda não sabe o tamanho do que tem pela frente. Naquela noite, as 3 jantamos juntas pela primeira vez. Eu tinha feito arroz, feijão que estava desde a véspera no fogo, um refogado de abóbora que havia no quintal. Nada demais. Silvana perguntou se precisava de ajuda e eu disse que não. Mas ela ficou na cozinha de qualquer jeito, encostada na pia, me assistindo cortar a abóbora com uma atenção que eu fingi não notar. Isis comeu com apetite de criança que tem fome de verdade, não de criança que come por obrigação. Limpou o prato, olhou para mim e perguntou se podia repetir com uma formalidade que partiu meu coração ao meio. Pode repetir sem pedir, disse. Aqui o prato se serve sozinho quando quer mais. Ela me olhou como se eu tivesse dito algo em outro idioma. Pode mesmo? Pode mesmo. Ela se serviu. Devagar, com cuidado, como se ainda estivesse testando se a regra era real. Depois do jantar, enquanto Silvana dava banho em Isis, fui até a sala com o pedaço de papel onde tinha anotado o endereço do galpão. Peguei o documento do João. Olhei de novo para a linha final. O nome já está escolhido. Quando você estiver pronta, vai entender por quê. Fui até a janela. O céu do interior à noite não tem meio termo. É escuro de verdade, com estrela de verdade, sem a claridade difusa da cidade que apaga tudo e deixa o céu como uma parede cinza. Ali era fundo mesmo, e as estrelas eram muitas e próximas do jeito que elas são quando não há luz nenhuma competindo com elas. Pensei no nome. Pensei no que João poderia ter escolhido e por que guardaria isso como segredo, e o que estava esperando que eu entendesse sozinha. E então olhei para o papel com o endereço e entendi, não o nome ainda, mas entendi que o endereço não era um endereço de rua, era um número de registro, de cartório. Havia um segundo documento. Um que não estava no porão, não estava no baú, não estava entre as cartas. Estava guardado em outro lugar, esperando que eu fosse até ele. E quando eu fosse, eu ia descobrir o que João sabia que eu não sabia.
Não sobre o sítio, não sobre o projeto, não sobre as mulheres que viriam depois de Silvana. Sobre mim, saí cedo, antes do sol firmar, antes de Silvana acordar, antes do canário do campo aparecer na goiabeira. Deixei bilhete na mesa, hábito que aprendi com minha mãe, que dizia que sumir sem avisar é coisa de gente que não respeita quem fica. Escrevi que voltava ao meio-dia, que tinha café no bule e pão no armário, que a galinha que ficava no quintal não mordia, mas gostava de assustar. Esse último detalhe foi por Isis. O cartório ficava na cidade a 40 minutos de estrada. Eu conhecia o caminho. Era o mesmo que eu tinha feito no dia da mudança, só que em sentido contrário, que é sempre um caminho diferente, mesmo sendo o mesmo. A estrada de terra até a asfalto, depois o asfalto até o centro, depois o centro com aquele silêncio de cidade pequena de manhã cedo, que é completamente diferente do silêncio da roça. Esse tem barulho de grade de comércio abrindo, de vassoura em calçada, de rádio saindo de dentro de padaria. Encontrei o cartório às 8h30. A atendente era uma mulher de meia idade com óculos de grau e uma expressão de quem já viu muita coisa sem se impressionar com nada. Expliquei o que precisava com as palavras mais diretas que encontrei. Mostrei o número anotado. Ela digitou no sistema, esperou, digitou de novo. Tem um documento registrado com esse número sim, disse, sem tirar os olhos da tela. Mas tem uma observação aqui. Que observação? Ela virou o monitor levemente na minha direção. A observação estava em campo de texto livre, digitada por alguém antes dela, provavelmente anos antes. Entregar somente a titular, exigir documento com foto, requer senha verbal. Olhei para ela. Senha verbal? Isso. O depositante deixou uma senha que a titular precisa dizer para retirar. Ela me olhou por cima dos óculos. A senhora é Neide Almeida? Sou. Então a senha? Fiquei em silêncio. João. Do jeito mais João possível de fazer uma coisa. Complicar o simples não por gosto de complicar, mas porque acreditava que a dificuldade certa no momento certo fazia a pessoa ter mais certeza do que estava buscando. Eu tinha xingado esse jeito dele em vida mais de uma vez. Agora estava num cartório de cidade pequena, às 8h30 da manhã, tentando adivinhar senha de homem morto. Fechei os olhos por um segundo. Pensei em tudo que ele poderia ter escolhido. Datas, nomes, lugares. A nossa primeira casa, o nome do Pedro, o dia que a gente casou. Pensei nas cartas, nas palavras que apareciam mais, no que ele repetia quando queria dizer algo importante. E então pensei em algo simples. Tão simples que eu quase não pensei. Abri os olhos. Pedro, disse. A atendente ficou me olhando por um momento, como se estivesse verificando alguma coisa que só ela podia ver. Correto, disse ela. Um momento. O envelope era menor do que eu esperava. Papel pardo, fechado com lacre de cartório, com meu nome escrito na frente com uma letra que não era do João. Era datilografada, formal, do jeito que cartório escreve. Mas no canto inferior esquerdo, bem pequenininho, quase como quem assina o que não deveria ser assinado, havia 3 letras manuscritas. J.A. Saí do cartório antes de abrir. Fui até a praça, que ficava a meia quadra. Sentei num banco embaixo de uma figueira que devia ter a minha idade ou mais, com as raízes levantando as pedras do calçamento ao redor, como braços tentando sair do chão. Abri o envelope. Dentro havia 2 coisas. A primeira era uma fotografia, preto e branco, desbotada nas bordas, do tipo que revela em máquina de rolo. 2 mulheres. Uma mais velha, sentada numa cadeira de palha em frente a uma casa de madeira, com o colo cheio de linhas de costura e um sorriso que não era de pose. Era o sorriso de quem foi fotografado sem perceber, que é o único sorriso verdadeiro. A outra, em pé ao lado dela, era jovem, com o cabelo solto e os braços cruzados do jeito de quem está tentando parecer mais séria do que é. Eu não reconheci nenhuma das 2 num primeiro momento.
Então olhei mais tempo para a mulher jovem. E o chão embaixo do banco pareceu afundar um pouco. Era eu. Devia ter uns 20 e poucos anos, talvez menos. Cabelo que eu não usava mais, roupa que não me lembrava, mas o jeito de cruzar os braços era o mesmo que eu ainda tinha. Minha sobrinha, vez ou outra, apontava isso quando eu ficava em pé, esperando alguma coisa. Dizia que eu ficava com cara de estátua de praça. Mas a mulher sentada na cadeira de palha, eu não reconhecia. Nunca tinha visto aquele rosto. E, no entanto, havia algo nele. Na linha do queixo, na testa larga, no jeito que os olhos olhavam mesmo sem estar olhando para a câmera, que me dava aquela sensação estranha de espelho, de familiar sem nome. Virei a fotografia. João tinha escrito no verso, com lápis, com a letra que eu reconhecia. Sua mãe e a mulher que ela chamava de mãe. Guarda isso. Parei de respirar por um momento. Ou respirei e não percebi. Às vezes o corpo continua sem pedir permissão. Minha mãe eu conhecia. Aquela mulher de pé na foto, com os braços cruzados, era minha mãe quando jovem. Eu reconhecia agora que sabia. Mas a mulher sentada, a que tinha sido chamada de mãe pela minha mãe, eu nunca tinha ouvido falar. Minha mãe não tinha mãe. Era o que eu sabia desde criança. Tinha sido criada por família que não era a sua, que é uma história comum o suficiente no interior para não levantar pergunta. Nunca levantei. Agora, a pergunta estava sentada comigo no banco da praça. Peguei a segunda coisa do envelope. Era uma carta. Dessa vez, não do João. Era uma letra diferente, feminina, inclinada de outro jeito, num papel de carta com florzinha no canto que não existia mais desde os anos 80. A tinta estava azul e um pouco borrada em 2 pontos, como se tivesse molhado e secado. Comecei a ler. A carta era endereçada à minha mãe. Não a mim, a minha mãe, escrita pela mulher da fotografia. E contava, com aquela mistura de cuidado e urgência de quem não sabe quanto tempo tem para dizer o que precisa dizer, a história que eu nunca soube. Minha avó, porque era isso que ela era, minha avó, a mulher da cadeira de palha, tinha chegado naquela região décadas atrás sem nada, viúva, com minha mãe pequena no colo, sem terra, sem parente, sem dinheiro. Tinha sido acolhida por uma família local que cedeu um pedaço de chão nos fundos da propriedade. Ali ela criou minha mãe. Ali trabalhou, ali ficou quando a família que a tinha acolhido foi embora e deixou a terra sem dono. Mas a carta dizia mais. A carta dizia que aquele pedaço de chão onde minha avó viveu, onde criou minha mãe, onde passou o resto da vida, era nessa mesma região, nessa mesma área. E a propriedade da família que tinha ido embora, aquela que tinha sido deixada sem dono por anos antes de passar por vários registros e se tornar o que hoje era este sítio. Eu estava sentada na praça da cidade segurando um papel que me dizia que eu não tinha chegado aqui por acaso, que João não tinha comprado essa terra por acaso, que havia uma linha fina, quase invisível, do tipo que só aparece quando a gente olha de longe, ligando minha avó a essa terra, minha mãe a essa terra e finalmente mim. João sabia. Tinha descoberto isso antes de comprar, tinha pesquisado, tinha rastreado registros de cartório do jeito paciente que ele fazia tudo, sem pressa, sem alarde, convicto de que quando chegasse o momento certo, a informação estaria guardada no lugar certo, esperando por mim. Por isso tinha comprado, não só porque eu precisaria de um lugar para recomeçar, mas porque esse lugar era meu antes de eu saber que era. Voltei para o sítio passando do meio-dia. Silvana estava no quintal com Isis, as duas tentando plantar alguma coisa num canteiro improvisado com uma lata velha e terra do jardim. Não era nada. Era brincadeira, era passatempo, era criança que achou uma semente no chão e quis ver o que acontecia. Mas o gesto de Silvana, agachada ao lado de Isis, explicando alguma coisa com aquele cuidado de mãe que ainda sabe que está sendo observada pela filha, me fez parar na entrada do quintal só para olhar por um segundo.
A coisa que a gente não descreve porque sabe que vai sair menor do que é. Entrei na cozinha, esquentei o feijão, chamei as duas. Jantamos cedo porque Isis bocejava desde as 5. Quando a menina dormiu, Silvana e eu ficamos na mesa com o resto do café. E ela me perguntou, com aquele jeito direto que algumas mulheres têm e que eu aprendi a respeitar, como eu estava. Não como foi na cidade. Não conseguiu o que precisava. Como eu estava. Fiquei um momento em silêncio, não por não ter resposta, mas por estar escolhendo qual parte da resposta dar. Descobri uma coisa hoje, disse por fim, sobre por que estou aqui. E é o tipo de coisa que, quando a gente descobre, fica com raiva primeiro. Parei, porque você percebe que devia ter sabido antes, e não saber era mais fácil, e saber agora dói de um jeito diferente. Mas também não terminei de imediato. Silvana esperou sem pressa, sem tentar completar o que eu estava dizendo. Aprendi depois que era o jeito dela. Ela deixava o silêncio ser do tamanho que precisava ser. Também descansa, completei. Descobrir que as coisas não aconteceram só por acidente descansa, mesmo quando dói. Ela ficou me olhando por um momento. Minha mãe dizia isso, disse ela baixinho. Que tudo tem dono, que lugar tem memória. Eu achava que era conversa de velho. Às vezes, conversa de velho é a mais séria que existe. Ela deu um sorriso pequeno. O primeiro que eu via nela. Não o sorriso de educação que ela usava quando precisava parecer bem, mas um de verdade, rápido, quase involuntário, do tipo que aparece quando a guarda baixa por um segundo. Fui até o quarto, peguei a fotografia. Voltei e coloquei na mesa na frente de Silvana, sem explicar nada ainda. Ela olhou. Olhou mais tempo. Levantou o rosto para mim. Quem é? Minha família, disse. E eu não sabia que tinha. Silvana olhou de novo para a foto. Depois olhou para o quintal escuro pela janela, para o canteiro de lata que ela e Isis tinham feito à tarde, para o sítio que era silêncio e cerrado e noite chegando devagar. Esse lugar é antigo para você, disse ela, não como pergunta. É mais antigo do que eu imaginava. Ela assentiu devagar, com aquela sobriedade de quem entende sem precisar de mais palavras, porque já viveu o suficiente para saber que algumas histórias não precisam de explicação, precisam só de testemunha. Peguei o documento de novo. Aquela linha final do João. O nome já está escolhido. Quando você estiver pronta, vai entender por quê. E dessa vez, com a fotografia na mão, com Silvana à minha frente, com Isis dormindo no quarto menor, com o barulho do cerrado lá fora cheio de vida que não pedia licença para existir, eu entendi. O nome que João tinha escolhido para o projeto era o nome da minha avó, Dora, uma mulher que tinha chegado nessa mesma terra sem nada, com uma criança no colo, sem saber se ia conseguir, que tinha ficado, que tinha criado, que tinha deixado alguma coisa crescer onde parecia que nada ia crescer mais. Eu nunca a conheci, nunca soube que ela existiu, mas estava sentada agora na mesma terra onde ela tinha sentado, olhando para o mesmo céu, respirando o mesmo ar que o cerrado devolve de madrugada com aquele cheiro de terra úmida que não existe em outro lugar. João sabia que quando eu descobrisse isso, eu não ia mais conseguir ir embora. Porque não tem como abandonar o que já é seu antes de você nascer. Não tem como deixar para trás o lugar onde sua história começou antes de você. Fiquei até tarde na mesa com a fotografia e as cartas e o documento à minha frente, organizando em silêncio o que eu ia fazer. Não com plano de arquiteto, com plano de roça. Começa pelo que dá para fazer hoje, amanhã faz o que não deu hoje e assim vai até que a terra mostre o que quer ser. Silvana tinha ido dormir. A casa estava quieta, mas era um silêncio diferente de todas as noites anteriores. Era o silêncio de casa habitada. E quando apaguei a luz da cozinha e fui para o meu quarto, percebi que era a primeira noite desde que João morreu que eu não tinha falado com ele antes de dormir. Não porque a saudade tinha passado,
mas porque eu finalmente tinha entendido o que ele estava tentando me dizer. E quando a gente entende, não precisa mais perguntar. O primeiro problema real apareceu numa segunda-feira. Não tinha sido um começo fácil, nenhum começo honesto mas até então, os problemas tinham sido do tipo gerenciável. Falta de material, cerca que não fechava, cano que gotejava, Isis que acordava às 3 da manhã sem saber onde estava e precisava de voz humana por perto até voltar a dormir. Esses eram problemas com solução visível, do tipo que a gente resolve com mão e paciência e às vezes um pouco de arame. O problema de segunda-feira tinha rosto. Era o rosto do Ariovaldo Cunha, dono de um pedaço de terra que fazia divisa com o sítio pelo lado norte, homem de uns 60 anos, com chapéu de palha e jeito de quem passou a vida inteira acostumado a que as coisas fossem do jeito que ele queria, porque ninguém nunca tinha dito não com convicção suficiente. Chegou sem avisar, como se o portão fosse só um enfeite. Parou o caminhão no meio do terreiro, desceu devagar, olhou ao redor com aquele tipo de avaliação que não é curiosidade, é cálculo. Eu estava no quintal, fui até ele. "A senhora é a Neide?" Disse com o tom de quem já sabe a resposta, mas pergunta para estabelecer hierarquia. "Sou Ariovaldo Cunha, faço divisa com a senhora pelo norte." Apontou com o queixo. "Vim avisar que aquela cerca ali não é da senhora, é minha, e que eu vou precisar dela de volta." Olhei para onde ele apontou. A cerca em questão era uma das poucas que ainda estava de pé no sítio, uma linha de mourão e arame que dividia minha terra de uma área de pastagem que ficava ociosa havia meses. Eu tinha consertado parte dela nas primeiras semanas, trocado o mourão podre, retesado o arame. Tinha investido tempo e material. "Tem documento que prove que é sua?" Perguntei. Ele me olhou como se a pergunta fosse impertinente. "Tenho a palavra do falecido seu marido, que sabia que aquela cerca era minha e nunca reclamou." "Meu marido não está mais aqui para confirmar isso", disse. "E eu vou precisar de documento." O silêncio que se seguiu foi daquele tipo que tem textura. Pesado, testando, querendo ver se a outra pessoa vai recuar. Não recuei. Ariovaldo colocou o chapéu mais fundo na cabeça com um gesto que era ao mesmo tempo encerramento de conversa e começo de outra. "A senhora vai se arrepender de começar errado comigo", disse. "Eu não estou começando errado com ninguém", respondi. "Estou pedindo documento. Se tiver, resolvemos. Se não tiver, também." Ele foi embora sem mais palavra. O caminhão levantou poeira na saída, o tipo de poeira que é mais declaração do que acidente. Silvana tinha assistido tudo da janela da cozinha. Quando entrei, ela estava com os braços cruzados e aquela expressão que eu já tinha aprendido a ler, não de medo, mas de reconhecimento, de quem já viu esse tipo de homem antes, de perto demais. "Vai voltar", ela disse. "Vai", concordei. "E quando voltar, eu vou ter a documentação da minha cerca na mão." Ela ficou me olhando por um momento. "A senhora não tem medo de nada, não é?" Pensei antes de responder, porque merecia uma resposta honesta. "Tenho medo de muita coisa", disse. Só aprendi que ficar parada com medo é mais cansativo do que ir em frente com ele. A documentação foi encontrada numa das caixas do porão que eu ainda não tinha aberto. João guardava tudo. Era uma qualidade que em vida me irritava e que agora eu agradecia com uma intensidade que beirava o religioso. A planta do sítio com todas as divisas estava ali, datada, assinada, com o registro cartorial que provava que a cerca era do terreno havia décadas, antes mesmo de Ariovaldo Cunha aparecer na história. Guardei tudo numa pasta. Deixei na beira da cama. Ariovaldo voltou na quinta-feira, desta vez sem caminhão, a pé, com um outro homem ao lado que eu não conhecia, mas que tinha o jeito de quem foi trazido para dar peso à conversa. Mostrei a documentação sem cerimônia. Ele olhou. Olhou mais tempo do que precisava, porque homem assim precisa de um tempo antes de aceitar que está errado.
Não pelo erro em si, mas pelo que significa aceitar. Foi embora de novo. Dessa vez, sem ameaça. Só foi. O outro homem, antes de virar, me olhou com uma expressão que não era hostilidade. Era algo mais próximo de surpresa, como se estivesse revendo uma categoria. Não tornei a ter problema de cerca. A segunda mulher chegou 3 semanas depois de Silvana. Veio de ônibus até a cidade e de carona até o sítio, com uma mochila nas costas e nada mais. Chamava-se Raimunda, tinha 48 anos e uma paciência com o mundo que era do tipo que só se constrói do outro lado de muita coisa difícil. Não contou sua história de imediato. Levou dias e veio em pedaços, e havia partes que ela não contava de jeito nenhum e que eu nunca pedi. Aprendi cedo que acolher não é extrair. É oferecer espaço e deixar que a pessoa decida o que cabe nele. Raimunda sabia fazer pão, não o pão de forma, o pão de forno a lenha, aquele que fermenta de um dia para o outro e que enche a casa de um cheiro que é quase uma promessa. Na primeira manhã que ela fez, Isis ficou parada na porta da cozinha como se estivesse com medo de que o cheiro fosse embora se ela entrasse. "Pode entrar", disse Raimunda, sem nem virar. "Pão não some." Isis entrou. Ficou ao lado de Raimunda, olhando o processo com aquela atenção toda dela. Fez uma pergunta, depois outra, e Raimunda respondia com a paciência de quem tem tempo e vontade de dar tempo. Naquele dia, Isis fez o próprio pão. Ficou torto, um pouco cru no meio, com farinha em excesso na casca. Ela comeu olhando para ele com uma expressão que eu só consegui nomear depois. Era orgulho. Aquele orgulho específico de quem fez alguma coisa com as próprias mãos pela primeira vez e percebe que as mãos são mais capazes do que imaginava. Guardei aquilo dentro de mim como se guardasse prova de alguma coisa. O galpão levou 2 meses para começar a virar o que eu queria que virasse. Não foi trabalho meu sozinha. Raimunda tinha marido pedreiro antes de tudo. Tinha acompanhado obra a vida inteira. Sabia de cimento e nível e o que podia e o que não podia. Silvana tinha resistência física que eu não esperava dela. Carregava material sem reclamar. Media a parede com o olho antes mesmo de pegar a trena. Havia um rapaz da região, filho de um vizinho, que aparecia nos fins de semana sem ser chamado e trabalhava até o sol baixar em troca de almoço e conversa. Chamava-se Edinaldo, tinha 18 anos, e eu nunca perguntei por que vinha, porque havia coisas que não precisavam de explicação, só de espaço. Aos poucos, o galpão foi ganhando forma, não de construção nova, de coisa que já existia sendo vista com outros olhos. O teto de zinco foi isolado por dentro com madeirite. O chão de cimento bruto recebeu uma camada que não apagava o que era, mas tornava mais digno de pisar. A bancada virou mesa de trabalho. O cavalete virou prateleira. Num canto, Isis decidiu que ficaria uma biblioteca, e com aquela autoridade de criança que às vezes ultrapassa a de adulto, começou a separar livros que eu tinha em caixas e que nem sabia mais que tinha. Quando o galpão ficou pronto, sentei na soleira da porta e fiquei olhando para ele por um bom tempo. João teria gostado. Não do resultado, do processo. Ele sempre disse que o que revela o caráter de uma pessoa não é o que ela constrói, mas como ela constrói. Se tem pressa demais, se tem medo demais de errar, se consegue mudar o plano quando o plano não serve mais. Eu tinha mudado o plano umas 17 vezes e a construção estava de pé. A placa foi a última coisa, madeira de lei, que Edinaldo conseguiu não sei onde e não perguntei. Letras marcadas a fogo, do jeito antigo por um homem da cidade que cobrou o preço justo quando soube para que servia. Eu escrevi o nome à mão num papel primeiro, conferi 3 vezes, entreguei. Quando trouxeram de volta, fiquei um momento com ela nos braços antes de pendurar. Sítio Dona Dora, lugar de recomeço. Minha avó que nunca conheci, minha avó que chegou nessa terra antes de mim, sem saber que estava plantando algo que eu ia colher, sem saber que estava colhendo.
João, que encontrou o fio, seguiu, guardou, esperou a hora certa com a paciência que era a marca dele em tudo. Penduramos a placa numa manhã de sol com Silvana e Isis e Raimunda ao redor, e Edinaldo, que segurou a escada e fingia que não estava emocionado porque tinha 18 anos e achava que isso importava. Eu não disse nada no momento da colocação. Não havia nada que precisasse ser dito que a placa já não dissesse. Isis ficou olhando por um momento longo, com aquela seriedade antiga dela. Dona Dora era quem? Perguntou. Era minha avó, disse. Uma mulher que chegou aqui sem nada e ficou mesmo assim. Isis processou isso com a calma dela. Como a gente, disse por fim. Não era pergunta, era reconhecimento. Aquele tipo de coisa que criança diz sem saber o tamanho do que disse e que fica na memória da gente por anos como frase de livro, mas foi só uma criança de 7 anos olhando para uma placa numa manhã de sol. Como a gente, confirmei. Hoje o sítio é diferente do que era. Não irreconhecível. A casa continua de madeira escura, o assoalho ainda range, o vento ainda entra pelas frestas de noite com aquela insistência de quem quer contar alguma coisa. Mas há luz nas janelas que antes eram escuras. Há cheiro de comida feita em quantidade, não em porção de uma. Há roupas no varal que não são minhas. Há barulho de criança. Não só Isis, que cresceu e virou a mais velha entre as que chegaram depois. Pelo quintal que antes era só mato alto e silêncio, Silvana ficou. Não estava nos planos de ninguém, ou talvez estivesse, só que em planos que não eram escritos em papel. Ela cuida das questões práticas com uma competência que eu demoro a aceitar ajuda, mas aprendi a receber. Raimunda faz pão toda quinta-feira e distribui como se pão fosse moeda de afeto, que de certa forma é. Edinaldo virou presença regular. Trouxe a irmã numa tarde sem avisar, com a explicação prática de que ela precisava de lugar e que ele sabia que aqui havia lugar. Eu disse que sim antes de ele terminar a frase, e ele foi embora sem olhar para trás, porque tinha 18 anos. E achava que emoção era coisa que a gente esconde. A irmã dele se chamava Teresa e tinha 15 anos e uma inteligência que não tinha para onde ir naquela região sem apoio. Ficou, estudou, passou no Enem com nota que ninguém esperava exceto ela mesma e talvez eu, que aprendi a reconhecer o tipo de olho que já sabe que vai longe antes de ir. Houve outras. Houve história boa e história difícil e história que ainda não terminou, que é a maioria delas, porque vida real não resolve tudo no capítulo final. Resolve o que consegue e deixa o resto para amanhã, que é onde a maior parte da coragem mora. A briga com Ariovaldo Cunha teve uma resolução que eu não esperava. 6 meses depois do primeiro encontro, ele apareceu de novo no portão. Desta vez sem chapéu, o que era a maior mudança possível naquele homem. Perguntou se podia entrar. Entrou. Ficou em pé no meio do terreiro, olhando ao redor com aquele olhar de cálculo que eu tinha aprendido a não temer. Minha filha, ele disse por fim sem olhar para mim, está precisando de um lugar. Fiz silêncio. Ela tem um filho pequeno, continuou, e o marido dela não presta. Parou. Olhou para o chão. Eu soube disso faz tempo e não fiz nada porque achei que ela ia resolver sozinha. As mulheres da minha família sempre resolvem sozinha. Parou de novo, mas ela não está conseguindo. Olhei para esse homem que tinha vindo me ameaçar meses atrás, com a voz firme de quem está acostumado a ter razão. E vi embaixo daquilo tudo o pai que não sabia como pedir, que tinha passado a vida inteira achando que saber pedir era fraqueza, e agora estava aqui de chapéu na mão porque a filha precisava. Manda ela vir, disse. Ele assentiu, seco, sem agradecimento nas palavras, mas com agradecimento em todo o resto, nos ombros que desceram um pouco, no jeito que respirou.
A filha veio na semana seguinte. Chamava-se Cleide, tinha 26 anos e trouxe um menino de 2 anos que ia aprender a correr no mesmo quintal onde o canário do campo aparecia toda manhã na goiabeira. Eu não disse nada sobre Ariovaldo quando ela chegou. Ela não precisava saber que o pai tinha tido que vencer a si mesmo para pedir. Era uma vitória dele, não minha de contar. O baú do João continua no porão, não como relíquia, como presença. Eu desço lá de vez em quando, não sempre, não com data marcada. Às vezes só para sentar na beira e ficar quieta um tempo. Às vezes para reler alguma carta que eu já conheço de cor, mas que a cada leitura tem uma palavra diferente que salta, dependendo de onde eu estou quando leio. Tem uma que eu li mais do que as outras. É a mais curta de todas, escrita no papel mais amarelado, letra da época mais antiga. João devia ter uns 40 anos quando escreveu. A gente ainda tinha João Luiz, nosso primeiro cachorro, ele menciona. É a única carta que não começa com o meu nome. Começa assim. Às vezes fico pensando que a gente não escolhe o que ama. A gente só descobre devagar que já amava antes de saber. Não sei se ele estava falando de mim, da terra, do filho que perdemos, ou de tudo junto, que talvez seja a única resposta possível para esse tipo de frase. Não importa tanto. O que importa é o que ela faz dentro de mim quando leio. Aquela sensação de coisa no lugar, de encaixe, de quando a vida para um segundo de fazer barulho e deixa a gente ouvir o que sempre esteve lá embaixo. Tem uma noite que eu não esqueço. Foi uns 4 meses depois que a placa ficou pronta. Noite de chuva de setembro, a chuva que o cerrado recebe depois da seca longa, como se estivesse com pressa de compensar. Grossa, barulhenta, cheirando a terra molhada daquele jeito que não existe em nenhum outro lugar do mundo, ou pelo menos em nenhum outro lugar que eu conheça. Eu estava na varanda, Silvana do lado. Raimunda tinha dormido cedo, Edinaldo tinha ido embora, as outras estavam dentro. Só nós duas ali, ouvindo a chuva cair no telhado de zinco com aquele barulho que é ao mesmo tempo muito e exato, nem mais nem menos do que precisa ser. Silvana disse olhando para a chuva: "Quando eu saí de casa com a Isis, eu não sabia para onde ia. Sabia só que precisava ir. Eu sei, mas eu não sabia que ia chegar num lugar assim." Fez uma pausa. "Num lugar que parece que estava esperando." Fiquei um tempo sem responder, ouvindo a chuva. "Acho que estava", disse por fim. Mas só que nenhuma das duas sabia disso. Silvana virou o rosto para mim. "A senhora sabia da sua avó quando escolheu ficar?" "Não", disse. "Fiquei antes de saber." Pensei um pouco. Acho que a gente sempre chega antes da explicação. A explicação vem depois, só para confirmar o que o corpo já sabia. Ela ficou em silêncio, mas era o silêncio dela. Aquele que tem peso e conteúdo, que não é ausência de coisa, mas presença de coisa que ainda não virou palavra. A chuva continuou. O zinco cantou. Lá dentro alguém se mexeu. Um barulho de criança trocando de lado na cama e depois silêncio de novo. Pensei no João. Não com a dor de antes. Não aquela dor que dobra, que faz o peito pesar, que a gente carrega como pedra. Com outra coisa. Algo que não é exatamente saudade e não é exatamente paz, mas que mora entre as duas como moradia permanente. Algo que fica. Ele não estava aqui. Nunca mais ia estar. Mas havia um galo que cantava às 5. Havia um canário do campo na goiabeira. Havia pão feito toda quinta. Havia uma placa com o nome de uma mulher que ele encontrou enterrada em registro de cartório e trouxe de volta à superfície para que eu pudesse saber de onde vim. Havia no quarto menor uma criança de 7 anos dormindo com a barriga cheia. Havia nessa terra seca e vasta do cerrado alguma coisa crescendo onde todo mundo tinha apostado que não ia crescer nada. João sabia. Ele sempre soube. E eu, que passei a vida inteira engolindo o choro,
que aprendi desde os 11 anos que a vida não para para ninguém, que me tornei especialista em resistir, sem saber que resistir não é o mesmo que viver, eu finalmente aprendi a diferença. Resistir é ficar de pé. Viver é deixar que as pessoas vejam você de pé. E foi aqui, nesse sítio velho que ninguém queria, nessa casa de madeira que range, e no porão que eu demorei a descer, entre cartas de um homem que me amou do jeito quieto e certo que ele amava tudo, foi aqui que eu aprendi. Não no dia que cheguei, no dia que fiquei.